São 7h12. Aqui em Curitiba a gente tem um bairro que é o Rebouças, que pode se transformar em um polo de inovação comparável ao 22 Arroba de Barcelona, na Espanha. O distrito lá na Espanha, na capital catalã, era uma antiga área industrial, como Rebouças, que foi degradada e atualmente já tem 1.500 empresas instaladas que estão gerando 90 mil empregos. Por aqui, o chamado Vale do Pinhão, os ouvintes do interior com certeza já ouviram falar também. O Vale do Pinhão já começou a mudar o perfil desse bairro com a inauguração do Pinhão Hub, que é um espaço público de inovação da Prefeitura de Curitiba, e agora a gente tem o anúncio da construção do primeiro complexo privado desse Vale do Pinhão, que vai ser o Verse 360. É sobre esse projeto que eu vou conversar agora aqui no estúdio com dois convidados, a Cris Alessi, que é consultora de inovação e transformação digital, e o engenheiro civil Luiz Antoniucci, que é fundador da AGL Incorporadora. Sejam bem-vindos. Bom dia, Luiz. Bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia a você e todos os ouvintes. A gente vai conversar bastante, mas antes da gente começar a conversa, eu quero situar os ouvintes sobre quem vocês são. A Cris é o rosto da inovação de Curitiba. Onde tem inovação, fala de startup, fala de tecnologia, tem a Cris Alessi, né? Teve um trabalho muito legal de 5 anos à frente da Agência Curitiba de Desenvolvimento, que posicionou Curitiba, né, como uma referência hoje nacional em inovação. E o Luiz, os ouvintes já ouviram falar dele algumas vezes, porque o Marcelo sempre fala de você, Luiz, aqui. Legal. O Luiz é o incorporador que a gente cita, que só faz empreendimento inteligente, genuinamente sustentáveis, não tem greenwashing nos empreendimentos Isso dele. mesmo. E está à frente dessa iniciativa junto com uma outra incorporadora, que é a Raix, né? Perfeito. Em um conselho que é super qualificado para a proposta. Então vamos começar do começo. Sim. Luiz, o que é o Verse 360? Explica pra gente como surgiu a ideia desse complexo e o que vocês pretendem fazer ali no Vale do Pinhão. Muito bem. Então, novamente, bom dia a todos os ouvintes aí. Antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade de estar falando de um projeto, né, um projeto de um empreendimento, de um negócio. A gente vai comentar algumas coisas a respeito desse projeto, mas que mexe também com um projeto de transformação da cidade, né, do bairro, né? Então, isso é muito gratificante para a gente, enquanto empreendedores que estamos envolvidos aí com projetos que geram valor para a sociedade, né? Projetos que podem deixar legado. Então, é muito legal. Então, muito obrigado pela oportunidade, Roberto, de estar aqui com vocês, né? Como você falou, eu sou um dos empreendedores, tá? A gente está junto com a Raix, do Ricardo Cancian também, sua equipe, né? Desenvolvendo esse projeto. Então, o Verse vai ser um prédio plataforma, né? Se a gente fala hoje que celulares não são mais simplesmente telefones, se transformaram em plataformas, Que menos né? é telefone, né? Exatamente, né? E se a gente vê, por exemplo, a indústria automobilística também comprando essa ideia de que os carros também devem ser plataformas, se as cidades e bairros, distritos são plataformas, a gente tinha que desenvolver um projeto também de um edifício plataforma. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que a gente tem ali não só uma arquitetura, um corpo, a gente vai ter uma alma também, um software que vai rodar e vai trazer um dinamismo, né, para esse prédio, que vai, consequentemente, trazer o que a gente quer lá, que é um espaço para a vida 360 graus dos talentos inovadores de Curitiba. Tá aí Então, a explicação do Verse 360? É isso. Né? Tá, o que é o espaço 360 graus? O que vai ter nesse complexo? Então, o incentivo ali, né, já faz com que a gente pense em projetos que tenham mais de um uso, né? Um incentivo para aquela região, né, um incentivo para o desenvolvimento urbanístico daquela região. A né? gente está falando da lei, né, de zoneamento do Exatamente. solo de Curitiba, que alterou Isso. a configuração dessa região. Exatamente. Né? Depois a gente vai explicar um pouco mais, né, a evolução do bairro Rebouças e o que se pretende fazer. Isso. Mas, basicamente, há a oportunidade de transformar o bairro, né? Exatamente. Então, essa vida 360 graus é um espaço onde as pessoas vão poder estar vivendo, vão poder estar se divertindo, se desenvolvendo tecnicamente. Vai ter moradia? Vai ter moradia, né? Vai ter espaço para desenvolvimento, espaço para educação, né? Vai ter espaço para academia, para descomprimir, né? E espaço para trabalhar. Né? Então, essa é a vida 360 graus, é um espaço onde as coisas todas podem acontecer ao mesmo tempo. Muito legal. Bom, você falou sobre o que traduz esse nome, o Verse 360, que vai ter moradia, que vai ter espaço. Como que vai ser essa configuração? Espaço para curso, auditórios? Eu estou tentando imaginar como é que vai ser essa estrutura e o que ela vai ser capaz de abrigar ali. A ideia é realizar eventos,
aproximar pessoas de diferentes polos, mas que estejam envolvidas com a inovação. Como é que vai ser esse espaço físico ali? E o que pode ter dentro? Justamente. Então, imagine assim, um embasamento, uma parte inferior que se aproxime a um mall, né? a um shopping. Shopping. Isso. Imagine que você vai transicionando isso, né? E que nos andares superiores você tenha um espaço de evento, um auditório, né? Salas de cursos, né? Uma parte do prédio, né, com moradias. A gente vai gerar o potencial de ter 110 moradores temporários ou fixos, né? E lajes comerciais também, onde vão se instalar, né, tanto scale-ups, né, empresas de tecnologia, como P&Ds, né, e departamentos de TI de grandes empresas que vão entrar no movimento. Imagina isso tudo sendo gerido, né, por um software, por um sistema que faz isso acontecer de uma maneira coordenada e integrada. A ideia é, construindo esse primeiro complexo, também incentivar que outros sejam construídos na região, né? Porque a proposta é transformar um bairro inteiro. Cris, você que esteve desde o começo na concepção do Vale do Pinhão, é um conceito um pouco abstrato. Eu mesma, por muito tempo, não entendi bem o que era. Queria que você explicasse o que está acontecendo em Curitiba, nesse bairro, Rebouças, e o que é o Vale do Pinhão. Essa é uma pergunta maravilhosa, Roberta, porque a inovação ela é abstrata, mas ela só vale quando ela se transforma em processo social, né? O prefeito sempre falava isso, repetia isso, e isso norteou a criação do conceito do Vale do Pinhão, dividido em pilares, que passava por desenvolvimento econômico, que passava pelos processos legislativos, né, para transformar, que a legislação incentivasse o desenvolvimento econômico, social e ambiental da cidade, que passasse por educação, que passasse por zoneamento, por reurbanização. Então, nessa visão de transformar a cidade pela inovação, a gente faz com que as pessoas tenham uma mentalidade de futuro. Não dá para a gente pensar no mercado de trabalho ou pensar nas relações, né, com a tecnologia como a gente pensava 10 anos atrás, certo? Hoje a gente é muito mais digitalizado. Todas as pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, a gente está falando com vários ouvintes de várias cidades, de tamanhos diferentes. Não dá para perguntar para qualquer um desses ouvintes se ele é igual a 10 anos atrás com a relação que ele tem com a tecnologia. Então a sociedade também tem que se mobilizar, se mover para essa direção da inovação. E como é que a gente faz isso? Começando pela essa cultura, começando por mostrar a mudança. Se a gente não sabe que a vida está mudando, que a tecnologia está mudando a sociedade, como é que a gente muda, né? Então, o Vale do Pinhão veio justamente, num primeiro momento, com essa visão de trazer a cultura de inovação. Mas só a cultura não adianta, precisa de projetos palpáveis, né? E aí como é que a inovação se materializa? Se materializa em ambientes físicos, como o Verso 360, se materializa com projetos, então aí se criou vários projetos, como no meio ambiente, como a pirâmide solar da Cachimba, na questão urbanística, como os terminais de ônibus, a questão da prefeitura, né, o Palácio Solar com placas solares, pensando em sustentabilidade, questão de mobilidade, pensando em ônibus não tão poluentes, né, que pudessem emitir menos gás carbônico, mas também a micromobilidade, as bicicletas compartilhadas, as vias que fluíssem melhor, que desse mais poder para o pedestre. Então, a gente vê o centro sendo modificado para dar prioridade para o pedestre. E aí você vai fazendo camadas de transformação na cidade. Depois e vão deixando a cidade mais inteligente, aí né? Você põe isso a terceira camada, que é a tecnologia. Aí essa terceira camada conecta. Você põe o Star digital, você põe a muralha digital, né, com as câmeras integradas para a segurança pública, você põe um centro de comando que traz o dado para o planejamento urbano. Então, várias camadas vão se acoplando no planejamento da cidade e isso faz com que uma cidade seja mais inteligente, como Curitiba é a cidade mais inteligente do mundo, né, eleita ano passado justamente em Barcelona. Então, o Vale do Pinhão ele veio para carimbar esse movimento, né, porque a comunicação disso, como é difícil, ela precisa ser desenhada e feita
ao longo de um tempo. Então, hoje o Vale do Pinhão é consolidado, depois de 7 anos de transformação que ele fez, né? E todas as cidades podem fazer isso. Mas o poder público não faz sozinho. Ele precisa do setor produtivo, ele precisa dos empresários, porque você precisa ter ações públicas e ações privadas, e além do setor da academia, né, da educação, baseando tudo isso para os talentos inovadores. Então, esse um pouco é o conceito da cidade inteligente e o movimento que se faz com todos os atores que a gente fala desse tão forte ecossistema de inovação. Para a gente entender por que Barcelona é sempre citada quando a gente fala de cidades inteligentes, e inclusive desenvolveu, né, o 22@Barcelona, que é esse distrito. Antes a gente só ouvia falar sobre o Vale do Silício. Aí o Vale do Pinhão veio, inclusive pegou o Vale, né, para fazer essa referência de polo de inovação. Depois, com o 22@Barcelona, toda hora que se fala de inovação e de polo de inovação, se fala de Barcelona. Primeiro, como que se desenvolveu isso, né? Por que Barcelona se tornou essa referência que se tornou? E quero saber também, vendo Curitiba como eleita a cidade mais inteligente do mundo, qual é o potencial que a gente tem de se tornar algo com essa proporção? Uma referência não só nacional, mas também internacional, de todo mundo em diferentes partes do planeta, ter isso como uma referência. O Brasil que tem o Vale do Pinhão, que fica lá na cidade de Curitiba. É isso que queremos, né? Para isso que a gente está trabalhando aí fortemente. A Barcelona, ela veio se desenvolvendo com uma questão urbanística, e não é de hoje, né? Há 20 anos atrás, quando o 22@ começou, ele começou justamente com uma mudança de lei. A lei disse que aquela região, que era a antiga zona industrial da cidade, que tinha poucas casas, pouca moradia, então com isso tinha pouca gente circulando na rua, né? Não tinha pouco comércio, uma região ficava meio morta. E aí, olhando para aquela região da cidade de Barcelona, a prefeitura fez uma lei dizendo: se as empresas estiverem naquele bairro e se ela levar para aquele bairro uma iniciativa de educação, eu, prefeitura, darei um incentivo para que ela possa construir mais andares. Vou falar bem simples para o ouvinte entender. Então, com esse incentivo, ela fez com que o poder privado, né, com que as empresas, os empreendedores e as universidades tivessem vontade de ir para uma região que não era tão legal no começo. E aí, algumas empresas na época de comunicação e mídia, inclusive, foram para lá com uma universidade, então casava os alunos da Universidade de Comunicação e Mídia trabalhando, né, incentivados a trabalhar na empresa de comunicação e mídia. Isso foi uma pílula de incentivo que rapidamente fez com que esse formato, né, de educação empreendedorismo replicasse para os outros quarteirões, e a prefeitura fazendo infraestrutura, iluminação, segurança, saneamento, né, infraestrutura de vias, viária, transporte, aquilo replicou, e hoje a gente tem mais de 90 mil empregos gerados diretamente só nesse complexo, que é um super bairro, né, um super distrito, que é o 22@. Essa é a relação que a gente faz com Curitiba e com o bairro Rebouças, porque se a gente for parar para lembrar, o bairro Rebouças foi o primeiro bairro industrial da cidade. Antes de criar a cidade industrial, o bairro Rebouças tinha as indústrias. Então, se a gente olhar para o bairro, quem é de Curitiba ou quem conhece Curitiba, olha grandes edificações que eram antigas fábricas. A própria agência Curitiba, onde é o Pinhão Hub hoje, era um moinho de trigo. Né? Ao lado tem era um moinho de trigo, sim. Ao lado tem a igreja que era a Mate Leão. Uhum. Mais perto tinha as Tintas Canário, mais perto ainda tem a Fiat Lux. Então, aquela região coincide urbanisticamente com o 22@, porque era a primeira região industrial da cidade. Quando foi criada a cidade industrial, as indústrias foram para a cidade industrial cresceu, e essa região ela ficou pobre de moradia, de circulação. Se você olhar para ela não é adensada, como a gente fala urbanisticamente. E esse é o grande incentivo que a prefeitura, quando criou a nova lei de zoneamento e ali fez um recorte do Vale do Pinhão, quis fazer também
com o espírito do 22 arroba, né? Então, se eu der incentivos de uso desse solo para que as pessoas vivam, trabalhem, estudem e se desenvolvam, e que os prédios, os edifícios, as edificações se transformem e ofereçam isso para as pessoas, a gente vai conseguir transformar esse distrito do Vale do Pinhão em um distrito parecido com o 22 arroba. Tem muita similaridade ali entre... Luiz, você explica pra gente esse processo, o que acontece numa cidade, a questão da degradação de uma área que deixou de ser industrial e com a migração das indústrias para a cidade, para a SIC, né, que a gente chama aqui em Curitiba, Sim. que é a cidade industrial, Sim. teve um processo de degradação, como esse processo se dá e o que é essa mudança no zoneamento do Rebouças? O que mudou efetivamente? Sim. Fazendo um gancho com o que a Cris falou pra gente aqui, as similaridades de desafios são muito grandes, né, no que aconteceu em Poblenou, nessa região de Barcelona, que depois vem a... Esse é o nome do bairro lá. Poblenou é ainda o nome de um bairro, né, e essa área especificamente chamava 22A, né, por isso que virou 22 arroba, que legal. Era uma área industrial também. Então, assim, igualmente como em Curitiba, o desafio era de uma antiga área de pujança industrial, né, uma área industrial que em Curitiba, que é o bairro do Rebouças, né, ficou muito central para a cidade, e a cidade, na década de 70, tomou a decisão de criar o SIC, né, que foi uma decisão e uma ação interessante. O SIC se desenvolveu, em contrapartida, as ações para transformar, de fato, um bairro central, um antigo bairro industrial, em um bairro dinâmico, não se processaram como a gente gostaria. E a gente acabou tendo um bairro hoje que a gente percebe que está mal ocupado, de certa forma, um pouco degradado, um pouco inseguro, né, com áreas grandes que precisam ser aproveitadas, e áreas centrais, né? Então isso chamou a atenção e chamaria a atenção de qualquer organismo público e mesmo de nós, da iniciativa privada, porque é extremamente bem localizado. Ele é central na cidade, né? Então, havia que se incentivar. Não é um bairro isolado, né? Não, ele é mão para tudo, num né? raio de 2 quilômetros você tem 250 mil trabalhadores, você tem 6 universidades, você tem centros de pesquisa, né? Então é muito, muito central. Você tem a administração pública, né? Você tem a rodoviária, né? A rodoferroviária, por onde a gente entra em Curitiba, né? Então, assim, é um bairro fantástico para se redescobrir e se transformar. Portanto, existe hoje um incentivo, né, que transforma um terreno que antes poderia não ter uma viabilidade, ser desinteressante, num terreno que passa a ter interesse econômico, né, porque você consegue agregar usos e transformar um potencial de uma vez de construção em um potencial de 2, 3 ou até 3 vezes e meia, né? São 7h30, a gente vai fazer uma pausa, mas eu vou retomar desse ponto, porque eu vou aproveitar a presença do Luiz para, depois do intervalo, a gente explicar o que é, os diferentes zoneamentos, o que é o potencial construtivo e entender como que um bairro pode ser transformado por meio dessa alteração, né? São 7h30, eu vou encerrando a edição estadual. Aos ouvintes que não nos acompanham na sequência, a entrevista segue também no YouTube, você pode assistir depois. Depois do intervalo, fique na T para acompanhar o noticiário da sua região. Aos demais, é um intervalo rapidinho, a gente já volta para retomar a conversa. Instantes. Seja bem-vindo, muito prazer. Você está na melhor, você está sintonizado na T-News. São 7h34. Eu estou conversando com a Cris Alessi, que é consultora de inovação e transformação digital, e com o engenheiro civil Luiz Antoniucci, que é fundador da AGL Incorporadora, sobre um projeto de construção de um complexo privado no Vale do Pinhão, que vai ser o primeiro. A ideia é que ele deu o start para transformar mesmo a região do Rebouças, em Curitiba, em um polo de inovação conhecido no mundo inteiro. Antes do intervalo, eu tinha feito a pergunta para o Luiz sobre a questão da mudança do zoneamento Sim. no Rebouças. Se tem uma coisa que é grego, para quem não entende da área, né, para jornalista ou qualquer outra pessoa que não seja da área, Sim. é o zoneamento. E queria aproveitar para que você explicasse para a gente a mudança no Rebouças de zoneamento, que vai permitir Sim. a construção de outros empreendimentos diferentes do que a gente tem lá. E, em geral, quais são, o que é o zoneamento, o que muda de uma região para outra e como é que isso é regulado? Vou tentar transformar isso em palavras simples também, né? Apesar de que a gente é técnico na questão, mas o zoneamento de uma cidade é como a cidade desenvolve políticas, né,
para que ela cresça, para que ela se desenvolva, né, economicamente, socialmente, né? Então, ela cria políticas que obedecem os vetores preferidos, assim, para onde ela deve crescer e como ela deve crescer, né? Então, você tem zoneamentos que indicam uma região de casas baixas, uma região com mais parques, você tem zoneamentos que permitem adensar, como é muito claro em Curitiba, perto do eixo norte-sul, né? Porque você tem mais infraestrutura, você tem mais, por exemplo, mobilidade, né? Então ali você pode adensar mais. Então você zoneia a cidade baseado nas suas características, no seu potencial, na sua infraestrutura e para onde você quer direcionar o crescimento. No caso, né, a gente quer transformar o Vale o Rebouças no Vale do Pinhão, portanto, foi feito um zoneamento específico para o Vale do Pinhão. O Vale do Pinhão não é, como a Cris já falou muito bem, não é só uma região, não é um espaço físico, não é uma geomorfologia, não é, inclusive, exatamente um vale, né? Mas também uma região de zoneamento especial da cidade, né? Então, como que você incentiva, né, que ali se instalem empreendimentos flexíveis, empreendimentos que tragam opções e diversidade de usos, né? No caso do Vale do Pinhão, né, que era uma região que, como a gente já falou, deixou de ser industrial na década de 70, ou seja, teve um período que ali se instalava indústria, o zonamento indicou isso para a cidade no começo do século passado, até a década de 70, né? Ele deixa de ser, então, um zoneamento industrial e a gente passa a ter um incentivo ali que, se trouxermos empreendimentos que tragam uma camada de serviços, em cima dessa camada de serviços, uma camada de comércio, uma camada de habitações, né, você vai ganhando possibilidades de aumentar o uso daquele terreno. Portanto, ele se torna mais atrativo para a iniciativa privada, para a incorporação, né? Então, é isso. Então, se você fizer só um uso, você tem o direito a fazer um potencial de equivalente à área Só do terreno. Uso por exemplo, só residência ou só Só comércio, residência, é isso? você vai fazer o potencial igual ao do terreno. Se você... E poucos andares, né? A altura também é uma coisa importante nesse zoneamento que eu vou falar na sequência. Se você colocar, além de habitação, serviços, se você colocar lajes comerciais, né, você agrega mais um, mais dois usos, e aí você consegue multiplicar por 3 o potencial do terreno, né? Com isso Pode você está subir incentivando. E aí você pode subir mais, né? E também a altura, de acordo com o nível de usos que você faz ali, você pode ir ganhando altura. São 8 pavimentos para 2 usos, 12 pavimentos para 3 usos. Isso também é legal, porque você, permitindo mais altura, né, você, com outras características e premissas arquitetônicas, né, você faz com que você adense o bairro, mas com sustentabilidade. Você descola um prédio do outro, né, e você deixa respiros, né, e você faz com que, então, esse adensamento também seja saudável, porque a gente também está falando aqui, sempre vamos estar falando, de pessoas. O objetivo é que a gente traga desenvolvimento econômico e qualidade de vida juntos, né? E com o adensamento tem que ir puxando também um investimento, uma contrapartida do próprio poder público, né? Porque tem que alargar vias, tem que melhorar, senão congestiona tudo, né? Então, acaba um bairro que vai subindo, ele vai ganhando uma urbanização diferente, né? A gente vai desenvolvendo como um todo, né? Inclusive, Exatamente. criação de áreas, não só a urbanização em si, mas áreas de lazer, espaços de descontração, porque a população precisa disso em todos os bairros, e os próprios serviços, né? Então, implantação dos serviços públicos. A Cris podia comentar um pouquinho sobre isso, como que uma coisa puxa a outra. Inclusive, na lei do zoneamento, é obrigatório para empreendimentos de determinados tamanhos e altura que hajam espaços, praças públicas, né? Praças de acesso da população, livremente da população, justamente para isso. O poder público, e assim também aconteceu no 22 arroba, ele tem um interesse, primeiro, em melhorar a quantidade de pessoas, ou a qualidade dessas pessoas que estejam ali, ajudar o setor privado a fazer esses investimentos, porque, como o Luiz falou, se não for interessante para o setor privado construir esse prédio, depois rentabilizar com a sua venda, com a sua operação, no caso do Verse, com a sua operação, o setor privado não investe.
né? Então, como o setor público também tem esse papel de induzir o investimento do privado, entendendo qual é o papel e qual é o interesse do privado, né? A gente tem, às vezes, uma visão, né, que é o público contra o privado, né? E não é o público com o privado. Esse é só assim que funciona, é só assim que a gente desenvolve um distrito como esse que a gente está falando aqui. Então, o setor público, ele vem com incentivo fiscal, com incentivo legal, né, com esse incentivo da urbanização, no caso do Rebouças, ele vem com a mudança, como você falou, das vias, de pavimentação, de alargamento, ele vem com o transporte público. Então, se a gente for olhar para aquela região, você já vê outras linhas de ônibus chegando lá, inclusive tem uma estação tubo chamada Vale do Pinhão, que foi inaugurada em 2020 ou 2021, se eu não me engano. Ele vem com a visão social, porque as pessoas que já moram ali, que já estão ali, precisam ser atendidas. Então, se você coloca mais comércio, se você coloca mais emprego, mais empregabilidade naquela região, oportunidade. Né? Então, dentro do Verse, a gente tem a previsão de só o prédio gerar cerca de 900 empregos diretos, só dentro do Verse. Um complexo faz isso, um empreendimento faz isso. Imagine coexistir. quando começarem a construir outros, né? E aquilo for se desenvolvendo. Sobre essa questão da parceria, né, com o poder público. Como é que foi a prefeitura já teve notícia desse empreendimento? Como é que foi a reação do Greca? O Greca é um prefeito que ele, desde o início das novas gestões dele, tem martelado muito nessa questão de posicionar Curitiba como cidade inteligente, como cidade inovadora. Como é que foi a recepção? Foi o primeiro a saber. Né? Nós fizemos muita questão de, quando a gente definiu o projeto, né, definiu a modelagem do negócio, ele foi o primeiro a saber do nome, né? A gente tinha a nossa estratégia de lançamento dentro, inclusive, do Smart City Expo, que é a grande feira de inovação Cidades Inteligentes de Curitiba, ligada à Barcelona, aqui, que a gente teve em março. Então, antes disso, a gente teve o cuidado de apresentar para ele o projeto. E aí, assim, como você falou, o Greca é um entusiasta, o Vale do Pinhão nasceu da cabeça dele de olhar não para o bairro, né? De olhar para a cidade e enxergar que ela precisava de mais um incentivo para ser uma cidade inteligente, de mais um incentivo de inovação. Curitiba é inovadora desde sempre, né? Se a gente falar de mobilidade, se a gente falar de planejamento urbano, isso não é recente, né? Isso tem décadas e décadas e décadas, mas precisava de mais um passo. E foi isso que o Greca trouxe, né? Não só com o Vale do Pinhão, mas com várias outras ações. Então, fazia todo sentido a gente apresentar para ele, né? Por um acaso, a gente tinha bastante relacionamento com ele, eu tenho um grande relacionamento com ele, sou uma pessoa que sou fã e pessoalmente amiga dele, né? Por tantos anos que nós trabalhamos juntos, ele me deu muita oportunidade de desenvolver o meu trabalho dentro da Agência Curitiba como presidente. Então, assim, a gente levou para ele, a primeira coisa que ele falou foi: que coisa mais linda! Que bom! Enfim, assim, e o projeto também, as empresas, né, a Hikes e a AGL, tiveram muito cuidado de serem fiéis à lei de inovação, à lei de zoneamento. Então, assim, apesar de ser o primeiro empreendimento a usar a lei de zoneamento, e sempre o primeiro, né, desbrava, né, tem a questão de ver se dá certo na prática, né, na teoria tá escrito, tá super legal, e na prática, né, esse é um desafio, mas as empresas tiveram muito cuidado de seguir as normas. Então, ao apresentar tanto para ele quanto ao presidente do IPUC, que é o Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba, que escreveu a lei, que dita as leis e que depois aprova, né, a construção num primeiro momento, houve muita aderência a tudo que a gestão pública se pensa, inclusive pensa para o futuro, porque existem muitos projetos públicos que ainda virão para aquela região, junto com as universidades, a PUC está ali do lado, o próprio governo do estado desenvolvendo a fábrica de ideias, né, na antiga Ambev. Também uma outra característica parecida com o 22 de Barcelona é essa presença próxima de universidades. Você falou da PUC, a gente tem o campus da Federal e tem a UTFPR ali, né, o antigo Cefet, né? O IFPR
É mesmo, o a- Instituto Federal também o está Instituto pertinho. Federal está do Também. lado, né? A gente tem a ISAI muito perto ali também, né? Então, na verdade, são 5 universidades no entorno, muito próximos, num raio de menor que 2 quilômetros ali. É Há bem, intenção de fazer parcerias com as universidades é no bem complexo? importante de falar da academia, da universidade, porque a gente falou da adesão, né, que foi muito fácil, muito simples, né, para o prefeito Eu vi a notícia, né, de quando aderir. vocês levaram para o prefeito e a foto dele diz Isso, tudo, né? Isso, né? A gente tivemos a oportunidade de O Greca sempre muito alegre, né? A foto traduz, eu acho. tivemos a oportunidade, inclusive, de estar no espaço da prefeitura no Smart Cities há 3 meses atrás, ali em março, né? E foi uma apresentação muito cheia, né? Com muito público. Foi muito legal. Mas, enfim, a gente falou dessa conexão, né? Então, nossa, da iniciativa privada com o poder público, né? E aí faltava, para fechar a Triple Helix, né? A academia e a universidade, né? E quando a gente está falando de algo de transformação, que vai mexer, né, com o bairro, com a economia e etc., a gente precisa da Triple Helix atuando em conjunto, né? Ou seja, universidade, né, iniciativa privada e Estado, que é a economia do conhecimento, né? A economia onde a gente traz todas as forças de cada um desses setores da economia de um país, de uma cidade, né? Para dentro de um mesmo espaço, para dentro de um movimento, né? Para encarar os desafios. Então, você vai trazer o conhecimento da universidade, a capacidade de pesquisa da universidade, que é super importante, né? Para discutir os desafios da indústria, para discutir os desafios da cidade, né? Da transformação, de como trazer qualidade de vida ali para o bairro, né? Então, é fundamental a proximidade com a universidade e a gente tem certeza, né, que aquele espaço está no lugar certo, o Vale está no lugar certo. É possível, talvez, até envolver as próprias universidades no processo, né? Eu queria saber como é que vocês vão viabilizar. Vocês estão buscando parceiros, investidores, porque é o tipo de projeto que precisa de colaboração, né? Com startups, com a área de ensino. Como é que vocês vão juntar as pecinhas para colocar de pé um empreendimento como esse? Já deveria ter falado isso, inclusive convidado as pessoas a participar, tá? Porque é um movimento, a gente não faz nada sozinhos, né? Então, a gente está aberto e estamos justamente nesse ponto, né? De trazer mais players, mais gente que queira jogar com a gente esse jogo divertido, esse jogo de propósito, esse jogo de legado que a gente pode estar trazendo aí para Curitiba, né? Então, o projeto, o modelo do negócio, a ideia está clara, o modelo de negócio está claro, tá? E nós estamos agora justamente no momento de fazer as conexões para trazer mais gente, né? Mais parceiros, mais iniciativa privada, parceiros que vão ser usuários, parceiros que vão trazer tecnologias, parceiros que vão investir junto com a gente, né? Para fazer essa transformação. Que tipo de empresas fazem sentido para essa parceria? Assim, para o Vale do Pinhão, para o nosso projeto, vai fazer sentido todos os setores da economia do Paraná que são relevantes aqui. Vão fazer sentido os nossos unicórnios, né? O setor tecnológico nosso, que já mostrou muita pujança, que já gerou 3 unicórnios, né? 2 deles estão ali no nosso raio, né? A gente é bom nisso aqui, né? Exatamente. Então, são essas pessoas que a gente já está conversando, que a gente quer ter com a gente, né? Setores industriais, automobilístico, né? A gente vem conversando com 2 das grandes montadoras aqui do Paraná, né? Com uma aceitação muito grande, com eco, né? Com muito alinhamento, né? O setor do agronegócio é um setor importante também, que eu imagino que queira estar, né, e que tem desafios, né? Você tem uma indústria madeireira, de celulose, no papel aqui no Paraná muito forte. E com né? desafios muito grandes, né, no agronegócio, para a incorporação de tecnologia, né? Uhum. E também a questão da sustentabilidade, que tem a ver com a inovação, né? Está super conectada. Exatamente. Eu acho que são três camadas de parcerias, né? Então, e cada uma delas tem um momento e um papel, né? Então, a primeira camada é a camada do parceiro investidor, né? Então, para colocar de pé o empreendimento, né? O tijolo, né? E o cimento, a gente busca esse parceiro investidor, porque é um bom negócio, né? Além do negócio... Além do propósito, além do negócio empresarial em termos de real estate, né, de construção civil,
a visão do prédio como plataforma, o serviço que ele vai gerar ali e a gestão desse serviço é um bom negócio lucrativo financeiro para o parceiro, o investidor. Então, esse é um primeiro parceiro. Quem é esse parceiro? É o parceiro que queira aportar o recurso junto com os empresários e construir o prédio, tirar o prédio a área do de chão. atuação. Não importa a área, tem que ter essa visão de vai investir num prédio que depois vai gerar um grande negócio. Segunda camada é esse parceiro que vai formar esse ecossistema conosco lá dentro. Então, esse ecossistema, o Luiz já falou, ele é formado por instituições de ensino, porque a educação vai ser fundamental, a educação de nível de alto desempenho, né? Sim. A gente está falando. Fronteira da ciência, às vezes. A pesquisa Área e o de pesquisa e desenvolvimento, né, lá dentro. O parceiro de grandes indústrias que tem pesquisa e desenvolvimento e ligadas à tecnologia também. As startups, né, que já estão num caminho mais maduro. A gente fala que o complexo do Vale do Pinhão ali formado, né, pelo Verse 360, pelo Pinhão Hub, futuramente pela Fábrica de Ideias do Governo do Estado, ele é quase uma escala, né? Ele começa num ambiente do setor público que o papel dele é promover o início, fazer a ebulição acontecer para a gente ter muitas startups e muitos empreendedores de impacto, e o Verse é o lugar de crescimento de escala. Por isso que a gente fala que a startup que vai estar ali, a gente usa no mundo das startups o termo scale-up, que é a startup que está em crescimento, buscando investimento, buscando, né, consolidar o seu negócio já num jogo um pouquinho maior, buscando fazer inovação aberta com as grandes empresas, então já está um pouco mais madura. Com isso vem os investidores que também são importantes para a gente. Então essa ocupação das scale-ups, dos investidores, das grandes indústrias, das grandes empresas com a visão de inovação aberta, pesquisa e desenvolvimento. E a terceira camada é quem vai morar, né? Quem vai ocupar esse prédio quando ele estiver pronto, que é daqui 2 anos e meio, mais ou menos, de construção, né? E essa ocupação é justamente aqui eu vou ocupar uma laje inteira, eu vou usar nos eventos, eu vou fazer um curso, né, de uma pós-graduação, alguma coisa lá dentro, eu vou à tarde no happy hour, porque vai ter muita essa vida, né, então são 3 camadas de parcerias, né, cada uma tem um papel e todas elas são fundamentais. É uma grande espiral ascendente que está no começo. São 7h53, hora de fazer uma pausa para o intervalo e a gente já volta para concluir a conversa em instantes. São 7h55, a gente vai concluir agora a conversa sobre essa transformação que está acontecendo em Curitiba, que muito possivelmente vai ter um dos principais polos de inovação do planeta aqui no bairro Rebouças, que é o Vale do Pinhão. Luiz, eu queria saber sobre como foi a concepção do projeto do Verse 360, que é o empreendimento privado que vai ser erguido ali, e eu vi que vocês têm um conselho super qualificado, tem até o ACO do 22 @Barcelona, né? Exatamente, José Piquet, né? Ele craque, tá no conselho do Verse. Tá no conselho Olha do que Verse, legal. né? Então, surgiu naquele terreno pra gente ali, né? E coincidentemente surgiu para um e para outro, né? Para mim e para o Ricardo, para a Raix e para a GL, né? E a gente topou, né, o desafio juntos, né? A gente decidiu entrar juntos ali, porque tínhamos alinhamento de propósito, né? Ambos, né, trabalhando com sustentabilidade, ambos querendo deixar legado nessa altura da nossa vida profissional também, né? E resolvemos topar o desafio, mas era um desafio grande, né? E a primeira ação nossa foi criar um conselho, né? Aí chamamos a Cris, né? Que já foi muito bem apresentada aqui também, uma craque, né? Que entende como ninguém do ecossistema do Paraná, né? Da inovação, né? E tivemos a sorte de abordar o José Piquet, e descobri que ele topava estar com a gente também no conselho, né? E ele, como você falou, né? Ele olhou, bateu o olho no projeto e achou que é viável, que combina fazer o segundo 22 Primeiro ele entendeu que tinha uma oportunidade ali, né? E junto com a Cris e com o Carlos Olsen, que também quero citar, que é um craque também, um empresário
que já trabalhou com as políticas determinando as políticas de inovação de Santa Catarina, e é um cara da educação, né? Ele foi já diretor de negócios da Universidade de Chicago, em Barcelona, né? Então, o Carlos, a Cris e o Piquet, né, junto com a gente, né, enxergaram a oportunidade e desenvolveram um modelo de negócio que se encaixasse com todas essas premissas e todas as intenções que a gente tinha ali, né? Então, foi um desafio que a gente encarou de frente, né? A gente trouxe gente boa, gente forte, gente inteligente, Pegaram gente a com Cris? bagagem, né? Venha. Encaramos de frente para bolar o modelo de negócio, que a gente está muito satisfeito, né? E que, como eu falei, né, o modelo está claro, a ideia está muito clara, né? E a gente está nesse momento agora de construção de conexões, né? Legal, são 7h57, a gente tem alguns minutinhos ainda, eu queria que a Cris fechasse essa questão da concepção e do conselho, contando um pouquinho como foi para você quando você viu o projeto. E acabou abraçando totalmente, né? Não, foi muito legal, é uma honra, né? Inclusive, foi num momento de transição que eu estava recém saindo da agência, né? Voltando para o mercado privado, era uma das ações que eu fiz ao sair da agência, sair do setor público e voltar para o mercado privado, sempre, lógico, apoiando o setor público no que eu pudesse. E conhecia bastante o Ricardo Canzian, né? Não conhecia o Luiz na época, mas por causa do CRIA, ele já tinha criado esse momento, né? Essa visão de ambiente físico com o ecossistema, e quando ele me convidou foi uma grata surpresa, e depois a concepção do conselho com o José Piquet e o Carlos Olsen, a gente troca bolas e informações assim bastante profundas, né? Foi um modelo muito pensado, muito desenhado, com muita técnica, com muita viabilidade, né? Então, a gente está bem seguros e bem felizes aí com esse grupo, e é muito legal você trabalhar com empreendedores visionários, né? São pessoas que querem investir dinheiro, mas muito mais do que o dinheiro, um potencial aí de mudança social, econômica e de transformação aí no meio ambiente. A gente vai encerrando, já são 7h59, só quero registrar que a Sônia, ouvinte do Turvo, que participa todos os dias com a gente, disse que o pai dela nasceu ali na região Mater-Leão, era onde meu pai nasceu, onde ele morou, e ela ficou bem curiosa com essa transformação do bairro que está se dando ali. Legal. Vamos encerrando por aqui, agradeço a participação dos dois aqui no estúdio, sucesso aí com Muito o projeto obrigado. do Verso 360 e até uma próxima. Isso aí. Muito Bom obrigado. fim de semana. Obrigada, até a Bom próxima. fim de semana a todos. Aos ouvintes, agradeço pela audiência, a companhia, bom fim de semana. Segunda-feira a gente está de volta às 6:50 com mais T-News. Até lá.